Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os ouviu e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como no Evangelho, o Senhor faz o pedido para que se reze, para que o Pai envie missionários para a messe. Hoje eu quero pedir também de forma diferente, que todos os cristãos rezem pela perseverança daqueles que já foram chamados. Porque a caminhada, muitas vezes, ela não é fácil para muitas pessoas. Elas receberam o chamado, elas foram enviadas como Jesus enviou os apóstolos, mas na medida que o tempo vai passando, às vezes o missionário, o enviado, acaba entrando em dúvida na sua vocação. E esquece que o Senhor chamou. Então aqui eu quero falar para quem já foi chamado pelo Senhor. Não desista da sua vocação. Continue firme. Porque a sua vocação ela é muito linda, é muito bonita. Porque por trás do seu chamado existe todo um plano de amor de Deus. Jesus também foi enviado. Jesus foi enviado pelo Pai. Mas se a gente observa também a humanidade de Jesus, nós percebemos que em 2 momentos da vida dele, Jesus ele entrou na tentação do desânimo. Uma foi quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, que até Lucas ele narra um detalhe a mais, que ele suou, e Lucas traz que ele suou sangue. Tamanho foi o pavor e o medo de Jesus naquele momento. Aí ele diz: afasta de mim este cálice. Ele foi enviado por causa de todo o plano de amor, de salvação, mas naquele momento a humanidade de Jesus gritou porque ele sabia que ele ia morrer. É como se ele desanimasse naquele momento. Mas porém ele disse: que a tua vontade seja feita. Naquele momento ele foi consolado por um anjo.
Mas ele continuou o caminho. A outra, acho que é no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus recebe a notícia que os gregos estavam chegando. E diz que naquele momento ele ficou apavorado, porque ele percebeu que estava chegando o momento dele entregar a vida. Ele ficou tão apavorado que naquele momento ele entrou numa crise e começou a fazer tantas perguntas. Mas dentro das perguntas ele dizia o seguinte: mas não foi para isso que eu fui enviado? Se o grão de trigo não morrer, ele não poderá dar frutos. Então, se o grão de trigo precisa morrer, então eu vou ter que morrer para dar os frutos. E o fruto é salvação. Então eu quero falar para você que foi chamado. Olha bem, aqui quando eu falo daquele que foi chamado, é aquele que teve a experiência com Jesus Cristo. Porque para ser enviado pelo Senhor, é preciso que a pessoa tenha uma experiência com Jesus. É Jesus que fala ao coração daquele seminarista que está no seminário, daquele pré-discípulo que está no pré-discipulado, do discípulo que está no discipulado, do missionário que já está na ativa, que já viajou para vários lugares. Deus falou no coração. Só que veja, de repente hoje, você poderia estar vivendo uma situação de crise. A crise pode ser uma perseguição. A crise pode ser porque, de repente, você pode estar na sua cabeça achando que você não deveria ter entrado nesse caminho. A crise pode ser até de um sacerdote que de repente pode estar apaixonado por alguma mulher. Ou uma freira que poderia estar apaixonada por um homem. E a paixão é tão grande que de repente dentro dela ou dele eles estão dizendo assim: mas será que não foi um engano? Você precisa hoje lembrar que o Senhor te enviou. Lembra-te daquele dia que o Senhor falou ao teu coração. Não foi ilusão aquela palavra dele no teu coração, não. Foi uma experiência única. Só você teve essa experiência, mais ninguém. Imagine quando esses 72 discípulos aqui são enviados. Não sei se vocês perceberam, quem está com a Bíblia, em cima, que é o capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62, aqui vem falando de 3 casos de vocação. Um diz assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus diz assim: olha, você tem certeza do que você está pedindo? As raposas têm têm a cova, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha bem, quando uma pessoa ela é chamada, ela pode imaginar que ela vai ter muitas seguranças no futuro. De ter sua casa, de ter seu carro, de ter isso, de ter aquilo. E ele poderia entrar na crise, porque o carro não veio, porque a casa não veio. Por não ter segurança. Por viver uma vida completa de abandono nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é que vai dando no dia a dia o que é necessário. Mas Ele quer a abundância, então Ele pode até entrar em crise. Jesus já está alertando: as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Porque pode ter também a outra crise, que é a segunda aqui, ó. Ao outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Tem gente que está assim.
achando que precisa voltar para casa para cuidar da mãe, para cuidar do pai. Hoje está uma mania também das pessoas acharem também que a vocação dela, o chamado dela, foi uma ilusão, porque ela acha que ela está fugindo de casa, porque não teve um bom relacionamento com os pais, não teve um relacionamento bom com os irmãos, aí precisa voltar para casa para conviver com eles, para viver o amor que não viveu no passado. Você sabia que Deus pode utilizar de uma situação difícil na tua casa, até de separação dos seus pais, para te chamar? Porque hoje virou-se uma mania também assim. Você saiu porque sua mãe e seu pai viviam brigando, e agora você veio para cá, foi chamado, e por isso agora isso foi uma ilusão. Não, Deus pode chamar também uma pessoa diante de uma separação de um pai e de uma mãe para servi-lo. Agora, só quem pode dar a resposta é a pessoa. Porque aqui eu não estou falando de uma ilusão. A pessoa planejou, criou na cabeça dela: eu vou ser missionário, eu vou ser padre, eu vou para o seminário. Não. Realmente, se uma pessoa diz assim: eu vou para o seminário, eu vou ser padre, eu vou ser missionário, eu vou ser... Não, isso aqui é coisa da tua cabeça. Não é você que se chama, é Deus quem te chama. É bonito, né? Tem pessoas que querem ser, mas me desculpe, Deus não te chamou. Você até quer ser, você acha até bonito, mas Deus não te chamou. Agora, em meio lá à crise do teu pai, da tua mãe, mesmo que você não tenha tido um bom relacionamento com teu pai, com tua mãe, mas em um determinado momento Deus falou ao teu coração e disse: eu te quero, venha, eu te chamo. É essa experiência que você precisa trazer sempre ao teu coração, principalmente no tempo da crise. Por isso que eu estou dizendo para o povão, vocês aqui que é o povão, reze, viu? Rezem para quem já está na ativa, para não desistirem, para não desanimarem. Depois de tantos anos, a gente percebe, né? Quantos casais aí depois de tantos anos de casados se separam? Depois de tantos anos de vida missionária, um missionário pode abandonar. Porque a tentação sabe como fazer. Só que Jesus, ele não prometeu facilidade para quem ele chama, não. Ele já começa dizendo assim: venha, eu vou te dar um presentinho, a cruz. A cruz por quê? Porque olha, o sacerdote, a freira, o missionário, eles não são amados no mundo, não. Eles são amados pelos cristãos que são conscientes. Imagine, vocês pensam que é fácil uma pessoa, ela deixar tudo porque o Senhor chamou, e depois lá na frente ela só receber pancada, chicotada, dá vontade de desistir. Aí ela vai inventar uma coisa para largar tudo. Mas Deus te chamou. É preciso parar e ver que naquele dia o Senhor te chamou. Ele falou ao teu coração. A mesma coisa o casal, né? O casal está lá, estão pensando em desanimar, pensando em deixar tudo. Olha, lembra-te daquele dia, daquele olhar. Lembra-te aquela coisinha que você sentiu no coração, sabe lá, um arrepio, sabe lá o que você sentiu. E você foi em frente. E agora, na hora da dificuldade, está pensando em largar. A mesma coisa, Deus chamou você. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: não, eu tenho vocação, mas eu estou em dúvida. Não existe isso, eu tenho vocação e estou em dúvida. Então,
A única coisa que pode tirar a sua dúvida é você dizer que você tem vocação. Se você já disse que tem vocação, então por que a pessoa diz eu tenho vocação? Porque Deus chamou um dia. Um dia o Senhor chamou. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, olha. Em que estágio você está? Você está na empolgação de saber que você não tem dúvida e está caminhando? Ou você agora está sendo provado na dúvida? Porque tem coisas de Deus que a gente não entende. Só Ele mesmo, que Ele é perfeito. Porque de vez em quando Deus coloca situações na nossa vida para provar a nossa vocação. E a dúvida é para reafirmar que eu tenho certeza. Olha só. Assinado Padre Zé Augusto. Na dúvida. Ali está a reafirmação da certeza que Deus me chamou. Porque naquele dia. O que é que faz com que eu não desista do meu chamado? Eu sempre me lembro daquele dia. Aquele dia foi maravilhoso. Aí a tentação depois vem dizer, não, é coisa da sua cabeça. Aí vem o psicólogo e diz assim, não, você fez, isso aí é coisa da sua cabeça, você inventou. Eu disse, não inventei não, Ele me chamou. Deus me livre, ainda que um dia acontecesse, e peço ao Espírito de Deus e à Virgem Maria que me ajude para isso não acontecer. Ainda que isso acontecesse de um dia eu largar, eu iria largar dizendo que Deus me chamou. Eu não tenho dúvida que o Senhor me chamou. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Aquele momento lá que eu falo, que eu estava lendo a revista, estava conversando com uma menina, que era vizinha minha, que era evangélica. E na revista falava que Nossa Senhora, que um homem tinha ido fazer o seu exame de consciência, porque ele iria confessar-se. Aí, nesse momento ele teve uma visão que ele via Nossa Senhora segurando o braço de Jesus e chorando muito, desesperada, porque a humanidade não queria saber mais do filho dela, e que esse povo todo seria julgado por causa disso, porque não queriam saber de Deus, porque não iriam se salvar. E naquele momento no meu coração veio uma palavra: vai você também, meu filho. Podem falar o que quiser, mas que eu tenho certeza que eu ouvi aquela voz, eu ouvi. Cada um tem a sua forma, a minha foi essa, e a sua foi como? De repente você se jogou no mar, e um peixe lá disse: olha, Jesus está te chamando. É a sua experiência. Jonas teve que reafirmar a vocação dele dentro da barriga da baleia, porque Deus chamou, ficou fugindo, correndo de um lado para o outro, foi para o bucho da baleia, pronto, lá ele viu que Deus chamava ele e foi. Então, se um elefante te engolir, que lá dentro da barriga do elefante você possa dizer: então eu vou. Aí você sai pela tromba dele. Mas onde é que está o seu chamado? Vocês viram a primeira leitura? Paulo está preso no extremo da melancolia. A gente parece que nem percebe, né? Porque já vê Paulo lá correndo e vai, né? Está na melancolia. Demas me abandonou por alegria aos prazeres desse mundo. O ferreiro lá também, mas ele vai pagar por ter abandonado o Senhor. Aí ele diz assim: só Lucas está comigo, só. Chama Marcos também, porque um dia eu também mandei Marcos embora, agora eu estou precisando dele, reconheceu, né? Chama Marcos também, porque ele é ótimo. Mas só Lucas ficou comigo. Ele ainda contou com Lucas. De repente você não pode contar com ninguém, só com Jesus Cristo. Não é só, né? É com Jesus.
Só Lucas está comigo. Lá preso, acorrentado. Só Lucas está comigo. Foi para isso que você me chamou, não foi? Ah, mas eu me lembro. O Senhor disse que não ia ser fácil, não. Ah, eu lembrei agora. Recompõe de novo e volta. O Senhor disse que não era fácil. Mas só que hoje as pessoas que são chamadas pelo Senhor, elas pensam que ser chamada por Deus significa levar uma vida de riquinho, de playboy, tendo tudo. Aí enquanto tem tudo, tá uma maravilha. Quando Deus começa a tirar, aí acha que não é. Aí Deus pode tirar sua mãe, pode tirar seu pai, pode tirar seus amigos. E Deus vai tirando tudo e você vai dizendo, continuo firme, o Senhor me chamou, porque naquele dia eu estava na barriga do elefante e Ele falou comigo lá, e eu saí pela tromba dele. Tem que lembrar, porque se você não lembrar, o dia que o Senhor te chamou, realmente você vai desistir, vai embora, diante de tantas tribulações que você vive no dia de hoje. A experiência, ela é necessária para você reafirmar a sua vocação. E essa experiência precisa ser uma certeza. Deus te chamou, porque quando Deus chama, Ele fala. Agora, se Deus não chamou, vai rezando pela perseverança dos outros. Porque a caminhada, ela não é fácil. Mas vou terminar com o resultado desse envio. Olha só, o resultado do envio. Aí os discípulos vão, pregam, entram de casa em casa, anunciam que o reino de Deus está chegando e tal. Aí aqui no versículo 17 diz assim, olha, voltaram alegres os 72, dizendo, ainda bem que eles voltaram alegres, né? Porque poderiam ter voltado na melancolia, né? Mas voltaram alegres. Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhe, vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos. Não se alegre com isso, não. Não se alegre pelas conversões, pelas curas. Não, isso aqui, quem faz sou eu. Fique tranquilo, não se alegre por causa disso, não. Mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Para quem é chamado e persevera, se alegre, porque o vosso nome já está escrito no céu. Que recompensa maravilhosa você vai ter, depois de ter passado por tantas aqui na terra, por amor a Jesus e ter seguido. Ele está dizendo, a recompensa vai ser maravilhosa. Eu estou esperando. Espero que você espere também. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.